Hora boa, hora do almoço. Olha aí o rangão. Olha o rangão, ó. Marmita está servida. É servida, deixar o seu almoçar. Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá. Valeu, galera. Desejo um ótimo sábado pra todos nós. Estou pegando o rangão aqui, pensando aqui da caminhada. Daqui a pouco vou à beira-mar continuar a minha caminhada. Galera, um forte abraço a todos vocês. E muito obrigado por você permanecer no vídeo aqui agora. Já vem comigo para mais vídeos. Tchau e muito obrigado. Solzinho tá bom. Ótimo. Ventania tá batendo fraco. Não.